Teste. 1, 2, testando, 1, 2, som. Boa tarde a todas e todos, dando início a mais uma parte, a mais um painel do primeiro Congresso de Direito Tributário da OAB São Paulo. Convidamos a composição desta mesa para o painel intitulado LINDB, CPC 2015 e Processo Tributário. Convidamos o doutor Daniel de Paiva Gomes, professor do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e especialista em Direito Tributário pela PUC, e o nosso mediador da tarde. Convidamos a doutora Daniela Zagari, que ela tem graduação e mestrado pela USP e é coordenadora do Comitê Tributário do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados.
e o Dr. Tássio Lacerda Gama, professor de Direito Tributário da PUC e mestre e doutor pela mesma instituição. Com a palavra, o nosso mediador deste painel, Dr. Daniel de Paiva Gomes. Boa tarde a todos. Queria agradecer pela presença de todos e todas aqui. E, sem mais delongas, como já estamos atrasados, passar imediatamente a palavra para o Dr. Tássio Lacerda Gama, advogado, professor de Direito Tributário da PUC, mestre e doutor pela PUC de São Paulo. Muito obrigado, Tássio. Boa tarde, agora com mais contundência. Eu inicio a minha comunicação dando os parabéns. É uma alegria enorme ver amigos queridos pelos quais eu tenho enorme admiração conseguindo realizar, no meio de uma semana do nosso corrido final de ano, um evento tão exitoso. Tá? Cumprimento os meus colegas de mesa, Daniel e Daniela, uma dupla que muito me alegra, e quero comentar um pouquinho sobre a minha comunicação. O tema é por demais interessante, é da ordem do dia, só que eu acho importante conectar esse tema não só para aqueles que estão estudando o tema da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro e uma série de novos diplomas, com uma discussão também um pouco mais ampla, que tem que ver basicamente com o momento que nós vivemos, especialmente quando a gente tem como desafio profissional pela frente lidar com novidades como complexidade processual, o que é produzir um discurso bem-sucedido hoje em dia, reforma tributária e uma série de outros temas. Por isso que eu coloquei ali racionalização das decisões e positivação de normas jurídicas. E eu começo fazendo também um meia-culpa. Nós, professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, vimos insistindo nos últimos 30, 35 anos na importância de se construir um conhecimento legitimado a partir do direito vigente. E esse é um fato de toda relevância. Por quê? Porque nós, desenvolvendo teses de mestrado e doutorado, diferente do que acontece no Largo São Francisco, acabamos deixando de lado um pouquinho da contextualização histórica. E qual é o efeito colateral disso? Discute-se direito tributário hoje sem contextualização histórica. É como se tivesse dado um Ctrl-Alt-Del, o Brasil começou agora, e descobrimos que somos complexos, e descobrimos que temos muitos tributos, e descobrimos que temos base fragmentada, não perguntamos por que isso surgiu, e vamos resetar a máquina. Já que quando começa a engasgar o computador, a gente se acostumou a dar Ctrl-Alt-Del, imagina-se hoje que seja possível dar um Ctrl-Alt-Del no sistema tributário. Se eu tivesse que dar outro nome à minha comunicação, eu também poderia dar o título Paradoxos de um Mundo Fragmentado. Acho que isso ainda vai ser melhor teorizado. Eu tenho lido alguns autores interessantes, e um desses autores, Steve Pinker, ele tem insistido muito na necessidade da gente resgatar a racionalidade. Um livro dele que eu gosto muito, e Bill Gates, por um acaso, disse que é o livro que ele mais gostou em todos os tempos, se chama O Novo Iluminismo. Esse, na verdade, é um título ruim, porque, na verdade, em inglês é Enlightenment Now, que significa iluminismo agora. Quando eu digo que a gente vive um mundo fragmentado, isso não é uma metáfora. Quando você demonstra nas redes sociais o seu tipo de gosto, o seu tipo de interesse, é selecionado o tipo de amigo que você mais interage, o tipo de pessoa que procura a sua página, o tipo de pessoa que publica aquilo que você gosta, e isso está gerando um efeito condicionado na nossa forma de ver o mundo. Eu tenho uma circunstância de vida. Nasci em Salvador, fui criado no interior da Bahia, fiz faculdade em Salvador, fiz mestrado e doutorado e exerço minha vida profissional em São Paulo. Eu vivo e passo por esses mundos, e eu ouço com muita frequência relatos de pessoas que falam sobre mundos que eu não sei onde esses mundos estão.
basicamente, quando a gente está falando de lei de introdução ao direito brasileiro, novos dispositivos, nova forma de disciplinar tomada de decisão, o que eu quero fazer com vocês hoje é mostrar um pouquinho como era no passado, fundamentar uma decisão de maneira competente, e como é hoje fundamentar uma decisão de maneira competente. Subir no elevador com o Diego Diniz, ele fica constrangido toda vez que eu digo que a melhor decisão que eu vi sobre PIS/COFINS foi proferida por ele no CARF. Esse tipo de coisa a gente tem que elogiar, especialmente em momentos, depois de tanto tempo que a gente tenha tido crise, onde a nossa autoestima está sendo tão maltratada, dá muito mais sentido quando a gente fala mal de alguma coisa do PIS/COFINS. Falar que teve uma boa decisão e um bom provimento de um tribunal é algo que a gente quase não ouve, talvez porque não dei ibope. Mas eu quero sistematizar a minha comunicação com vocês, chamando a atenção para como se legitima um discurso vencedor hoje e qual a diferença de se legitimar um discurso vencedor no passado. Então, alguns fatos que são importantes da gente observar. E aqui são aqueles dados que todo mundo gosta, né, que são os dados caóticos sobre excesso e hipertrofia de judicialização no mundo que a gente vive. Quando eu chamei a atenção para Steve Pinker, e quando eu falei que o outro título que eu daria à minha comunicação seria Paradoxos de um Mundo Fragmentado, o que é um paradoxo? É uma estruturação de raciocínio que foge à lógica convencional. O que a gente anda tendo com muita frequência? Pessoas que têm uma convicção política se cercam de outras pessoas que têm a mesma convicção política e elas giram um turbilhão de mensagens que o outro mundo não vê. Então, as pessoas hoje olham e enxergam realidades muito distintas e muitas vezes essa pessoa é a sua tia, o seu tio, no meu caso, a minha mãe, o meu avô, entendeu? O meu filho. E aí eu entro, não sem a autorização, bom que se diga, no Twitter do meu filho de 16 anos. O mundo que ele enxerga dentro do mesmo Twitter é um mundo completamente diferente. Então, quando a gente tem um mundo fragmentado, o que a gente começa a ter? Perspectivas distintas. E aí é que Steven Pinker se torna um autor muito necessário e, se eu tivesse 30 segundos para dizer alguma coisa, eu diria, leiam o livro de Steven Pinker. Porque ele vai dizer o seguinte, se tornou comum narrativas de que o mundo está acabando, vivemos a pior fase de todos os tempos, a desigualdade é gigantesca. Agora vamos analisar os números. Economicamente, em algum momento da nossa história, o mundo já foi tão igualitário em termos econômicos? Essa é uma pergunta que ele faz e prova com dados que existia muito mais concentração de riqueza há 100 anos nos Estados Unidos do que existe hoje. Ah, tudo bem. Estamos caminhando para o desastre. Há 100 anos, estávamos vivendo uma guerra mundial. E hoje, nunca tivemos na história da humanidade um período tão longo sem guerras significativas envolvendo grandes potências. Mas discursos desse tipo não se tornam vencedores, porque existe algo dentro de nós, talvez seja um tipo de antena querendo captar perigos iminentes, que nos impedem de perceber o que está à volta. E por que eu estou insistindo muito nesse ponto? E aí, numa mesa falando de lei de introdução ao direito brasileiro e outros temas, eu queria perguntar para vocês se vocês já pensaram na diferença que pode existir entre Marília Mendonça e Amado Batista. Eu juro que isso tem tudo a ver com lei de introdução ao direito brasileiro. Amado Batista foi um sujeito que talvez que tem o mais vendido disco na história do Brasil. Mas como é que se fabricava ou se difundia o discurso prevalecente, a narrativa vencedora, durante toda a década de 70 e 80? Talvez, para minha sorte, o padrão estético de Ipanema tenha sido projetado para o Brasil inteiro. E por isso a gente tem escutado tanto Gil, Caetano, Chico, que, para o meu gosto, e talvez por isso mesmo, tenha sido o padrão prevalecente no Brasil inteiro. O que acontece hoje?
A maneira de se produzir um relato vencedor não depende mais de 1 ou 2 canais de televisão que podem projetar o padrão estético para o Brasil inteiro. No mundo que nós vivemos hoje, a construção de narrativas vencedoras é feita por outras formas. Os americanos, que controlam o YouTube, sabem que Marília Mendonça é, pasmem os senhores, isso a Globo não publica, o maior fenômeno cultural de música do mundo. E ela tem uma capacidade de venda de produtos musicais Brasil afora que outros fenômenos com grande aceitação nas mídias sociais não têm. Não tem um funkeiro que venda o 10º de discos que Marília Mendonça vende. E por que isso é muito importante? No mundo que se fala de reforma tributária, no mundo que se fala de complexidade do processo, porque a maneira de construir e controlar os discursos vencedores mudaram radicalmente, mesmo nesse mundo fragmentado e talvez principalmente nesse mundo fragmentado. Então, se você é capaz de construir um discurso vencedor, e o que significa construir um discurso vencedor hoje? Na década de 80, um discurso vencedor no âmbito do Conselho de Contribuintes podia dispor sobre inconstitucionalidade, ilegalidade, e se ele não fosse claramente violador da legislação, ele poderia prevalecer como um discurso que se consolida. Se você conseguisse o acesso à Globo, então, isso faria toda a diferença. Eu trabalhei no caso da Piscofins está tão repetido, IPI alíquota zero. Tá? Esse foi um caso paradigmático do Supremo Tribunal Federal, onde, na véspera do julgamento, houve 2 minutos da Globo falando sobre a impossibilidade de tomada de crédito de IPI e o prejuízo que o Estado brasileiro teria com aquilo, inclusive com alguns bilhões de prejuízos que jamais foram comprovados. Resultado, uma vitória que nós tínhamos tido em 2003 foi reformada em 2004, com o uso de canais de comunicação centralizados numa emissora de TV. Talvez dos melhores memoriais que você possa ter no mundo, seja 2 minutos de Jornal Nacional. O que aconteceu do julgamento do IPI alíquota zero para cá? Paradoxalmente, a maneira de se construir narrativas mudou, e mudou o caminho. De lá para cá, nós tivemos uma série de instrumentos de racionalização. Foi criado o controle concentrado, foi criada a modulação de efeitos, foi criada a súmula vinculante, foi criado o efeito repetitivo, foi criado o novo Código de Processo Civil, foi criado o Instituto das Decisões Repetitivas. Em 2019, o que significa ter uma discussão, uma decisão bem fundamentada? Atendendo a um número muito superior de dispositivos ao que se exigia há 20 anos atrás. Da mesma forma que fundamentar uma decisão se tornou algo muito mais complexo, produzir narrativas se tornou algo muito mais complexo. E o que é paradoxal? As narrativas não necessariamente precisam corresponder a uma verdade. Disse antes o contrário. A narrativa que se torna vencedora é a verdade. Então, se eu começar de uma hora para outra a dizer que a Terra é plana e todo mundo concordar que a Terra é plana, a Terra ficou plana. E quem mostrar que a Terra é redonda tem sérios problemas intelectuais. E no passado já foi tacado fogo gente desse tipo. Isso é risonho, mas há algo muito importante dentro disso. E aí eu retorno à diferença entre Marília Mendonça e Amado Batista. Amado Batista eu nunca vi na Globo. Ao passo que hoje Marília Mendonça aparece, e hoje está cheio de americano querendo contratar Marília Mendonça. Por quê? Porque ela não depende mais da Globo para ser algo que venda e ser algo que produza. Se no passado nós tínhamos a ideia de que o que não está nos autos não está na vida, com redes sociais, com novas formas de comunicação, o que não está nas redes sociais não está na vida.
Os processos se vencem hoje na imprensa antes de se vencer no próprio processo. A Procuradoria da Fazenda Nacional já percebeu isso há muito tempo. Nós vimos algumas fortunas destruídas e, posteriormente, inocentadas, sem que tivesse um minuto de Jornal Nacional, depois de noticiar a prisão, depois de noticiar uma série de coisas que trouxeram prejuízos enormes, de que, olha, aquele pessoal ali que a gente disse que era acusado, que foi preso, acabou de ser inocentado. Isso não dá audiência. Com isso tudo, pessoal, o que eu estou querendo falar com vocês? Num mundo onde parte do processo se vence nas redes sociais, nós precisamos cuidar muito da narrativa que está sendo produzida. A gente vive com essa novidade das redes sociais uma nova Idade Média. Se nós vivemos uma nova Idade Média onde as decisões são emocionalmente condicionadas, há 2 anos o Prêmio Nobel de Economia mostrou como a emoção condiciona para que a gente decida de maneira equivocada. Todos os últimos 50 anos de teoria econômica dizendo que nós temos uma decisão racional e com base em racionalidade nós chegamos a melhor equilíbrio do mercado. O vencedor do Prêmio Nobel falou que não é nada disso. A gente decide emocionalmente e, graças à emoção, a gente erra com muita frequência. Só que o que a nossa moral aristotélica não está acostumada a pensar é que existe mentira, existe engodo. A gente teoriza sobre tudo. Falamos de todas as hipóteses. Mas não aprendemos a nos armar contra a mentira, contra o engodo, contra a enganação, contra o discurso que não adere à realidade. Como acessar a realidade? Da mesma forma que sempre se propugnou que tivesse ser o acesso à realidade, por conta, fazendo conta, analisando matematicamente as coisas, buscando fundamentos. Existe um mundo maravilhoso sendo anunciado em todas as propostas de reforma. Quantos de vocês já fizeram conta sobre quanto vai custar a reforma no próprio bolso? Sabe que quando você senta numa mesa de negociação e não sabe quem é o trouxa, provavelmente o trouxa é você. Meu avô sempre me disse isso. Quer ser trouxa, mas seja um trouxa consciente. Faça contas, entenda quanto isso vai custar. Eu decidi sentar com alguns setores e fazer contas. Eu tenho números feitos pelos contadores, analisando o que não dá e o que dá direito a crédito, que evidenciam que alguns tipos de plano de saúde podem ter aumento de 80%. Em outros, há aumento de 1.100% da carga tributária. E vocês sabem que aumentar carga tributária não significa necessariamente aumentar o preço. Não é porque o preço não é só determinado por tributo. Mas esse discurso de que temos um grande número a oferecer, há ganhadores e há perdedores. A conta é simples. Se você tem muito crédito, você paga pouco tributo. Se você tem pouco crédito, você paga muito tributo. Se você tem 0,5% para Minha Casa Minha Vida, você vai passar a ter 30% para Minha Casa Minha Vida. Como é que vai funcionar? Então, todo mundo quer simplicidade? Sim. Todo mundo quer uma vida melhor? Sim. Você quer o amor de sua mãe? Claro que eu quero o amor de sua mãe. Já que você quer o amor da sua mãe, embarque nessa. Sem fazer conta, emocionalmente, sem entender de onde vem a complexidade. Esse é o tipo de apelo que Steve Pinker faz ao dizer que nós precisamos de racionalidade. E racionalidade significa o quê? Prove, teste, experimente, dentro do seu mundo fragmentado, se aquilo ali funciona ou não para você. Se você perguntar a qualquer empresário, você está disposto a pagar um pouco mais para ter um sistema melhor? Sim, estou. Você está disposto a pagar um pouco mais para ter desoneração de álcool, bebida, tabaco? Ah, aí não. Você está disposto a pagar um pouco mais para beneficiar 67 mil empresas que têm um sistema efetivamente complexo e para isso prejudicar 4,5 milhões de empresas que estão no Simples? Porque vai existir um pênalti quando a empresa do Simples não dá crédito de 25%, desestimulando o sujeito a se manter no Simples? É muito pouco provável. Esse é o tipo de reflexão que se espera dos especialistas do nosso tempo.
estudar, testar, calcular aquilo que se chamou, durante boa parte da nossa evolução cultural, de método científico. Todos os anos 90, todos os anos 2000, foi se falando mal dos cientistas, dos positivistas, que são muito limitados. Qual a alternativa a ser muito limitado? Agir com paixão e amor, afinal de contas, somos todas pessoas bem intencionadas que andam de mão dada por um mundo melhor. Vai nessa. Ignore a história. Ignore o que é fundo no Brasil. Se alguém me disser que algum fundo funcionou aqui no Brasil, eu posso até mudar meu discurso. Se alguém me disser que fez algum pedido de restituição e teve o valor imediatamente devolvido, eu mudo meu discurso. Se alguém disser que a solução para simplificar é duplicar a complexidade do sistema durante 10 anos, eu mudo meu discurso. Se alguém disser que é legal prejudicar 4,5 milhões de empresas que estão no Simples, porque isso não se ajusta à literatura prevalecente no resto do mundo, que literatura? Quem? Onde? Escreveu? Quando? Como? A gente vai estudando e ficando chato. Eu queria compartilhar um pouco da minha chatice com vocês, esperando que, no futuro próximo, a gente tenha um mundo muito mais racional. Obrigado. A palavra retorna ao Dr. Daniel. Muito obrigado, Tássio. Excelente, como de costume, né? Um privilégio aqui estar ao seu lado e ao lado da Daniela. Já imediatamente passo a palavra a Daniela Zagari, com graduação e mestrado pela USP, coordenadora do Comitê Tributário do CESA e membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Privilégio fazer parte dessa mesa. Cumprimento o Daniel, Tássio, pela brilhante exposição, muito profunda, que nos remete a muita reflexão. Interessante que nós não chegamos a conversar antes, mas, de alguma maneira, eu entendo que as nossas falas vão interagir, vão dialogar. E aí, começando, apenas pegando o seu exemplo da Globo, realmente... às vezes a gente fica desanimado, né? Porque às vezes eu me pergunto por que eu fiz direito? Por que eu estudo? Por que eu fiz mestrado quando todo mundo sabe interpretar a lei? Todo mundo sabe interpretar e aplicar. Qualquer pessoa que você encontra. Meu pai, que é economista, que discute de igual para igual comigo. Meu marido, que é administrador, a mesma coisa. Então, vai ficando difícil, porque, de fato, o que prevalece é a ideologia, é um raciocínio muito apaixonado. E a paixão, de fato, é muito importante, mas há um certo limite para isso. Muito bem. Eu preparei aqui algumas palavras sobre o novo Código de Processo Civil, e claro que, se fôssemos ficar falando aqui do novo Código, não sairíamos daqui hoje, mas naquilo que me parece que há uma interação com a lei de introdução às normas no direito brasileiro. Então, primeiro, apenas para contextualizar, e já antecipando, me parece que aquilo que mais dialoga naquilo que me parece mais relevante, especialmente na esfera judicial, são os artigos 20 e 24, introduzidos pela Lei 13.655 de 2018, na LINDB. Então, retomando um pouquinho, o Código de Processo Civil de 2015, e esse cronograma, essa ordem, foi bem colocada aqui pelo Tássio, ele veio, de uma certa maneira, ele traz uma série de inovações, mas, no meu modo de ver, os principais vetores, aqueles que são os mais relevantes, dizem respeito à questão dos precedentes, à valorização dos precedentes, e a questão, talvez não tão valorizada, mas que deveria ser a fundamentação das decisões judiciais. Aliás, já antecipando, o dispositivo que eu mais gosto no Código de Processo Civil e que, infelizmente, vejo não tão bem aplicado, espero que o seja, a gente tem que ter confiança nisso, é o artigo 489, parágrafo 1º do novo Código. Muito bem. Na verdade, todo esse sistema de valorização de precedentes, ele já vinha vindo, como bem demonstrou o Tássio, desde a Emenda Constitucional 3, passamos pela Emenda Constitucional 45, que criou o sistema da repercussão geral e a súmula vinculante, introduzindo, em seguida, alterações no Código de Processo Civil de 73, tivemos, logo em seguida, a sistemática dos repetitivos,
administrativos no Superior Tribunal de Justiça, tudo isso já com uma ótica direcionada à uniformização. E por que essa uniformização? Diversos motivos, mas aqueles que me parecem mais relevantes vão além da racionalização ou da otimização. Claro que prestação jurisdicional tardia é injustiça. Então, é preciso que se dê eficiência ao processo, é preciso que haja uniformidade, é preciso que haja um procedimento que faça com que o processo tenha um trâmite mais célere. Mas, para muito além disso, me parece que essas alterações, e que vêm mais sofisticadas com o Código de Processo Civil de 2015, têm por objetivo principal privilegiar a segurança jurídica e a isonomia. E, dentro de todas essas... E por que isso? Né? Porque, se o Supremo Tribunal Federal decide de uma determinada maneira, em repercussão geral, os tribunais devem decidir dessa mesma maneira. Se há súmula vinculante, ela é aplicável em face de todos. Quando há decisão em controle concentrado de constitucionalidade, da mesma maneira. Uma decisão em repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça também implica uma ordem aos tribunais e aos juízes para que apliquem aquela norma daquela maneira. Então, hoje em dia, quando se fala, especialmente no regime dos repetitivos e da repercussão geral, os precedentes que se criam são vinculativos, é quase que um efeito vinculante. A diferença, a meu ver, é que não é automático, como acontece na súmula vinculante, no controle concentrado, porque é uma ordem dirigida aos tribunais para que se posicionem da mesma maneira. Muito bem. No Código, aprimorando esse sistema, quais são os dispositivos no sistema de precedentes que me parecem os mais relevantes? O primeiro é o artigo 926, e esse artigo ele é muito incrível, né, porque ele diz que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. É meio óbvio, né? É algo que não precisaria nem estar escrito, mas é bom que esteja. É bom que esteja para que sempre seja lembrada esse princípio básico de que nós precisamos de uniformidade, porque o que a legislação está dizendo aos tribunais e aos juízes, especialmente aos tribunais e especialmente aos tribunais superiores, mantenham coerência com as suas decisões, porque se vocês não forem coerentes, que tipo de coerência, que tipo de resposta se pode esperar de tribunais ou de juízes em nível hierárquico inferior? Então, é uma norma bem importante. O artigo 927 elenca ali quais são os precedentes, aí também sofisticando mais o regime de precedentes, naquilo que vinha ocorrendo ao longo do tempo, elenca os precedentes que devem ser obrigatoriamente observados e traz aquilo para mim, que é a vinculação com o artigo 489, parágrafo 1º, que é, para mim, a pedra de toque do sistema de precedentes, na minha opinião, porque o artigo 927 ele remete ao parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, determinando a sua observância pelos juízes. E o que temos, os senhores conhecem, o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ele é uma aula sobre motivação das decisões judiciais. A meu ver, ele cobre, claro que ele não é exaustivo, ele é exemplificativo, mas ele cobre de maneira muito significativa, sistemática e adequada a forma pela qual as decisões judiciais devem ou deveriam ser fundamentadas. E é claro que já no Código de 73, ninguém tem dúvida, e já muito antes, era dever do julgador, sempre foi fundamentar as decisões, está lá na Constituição, estava lá no Código de Processo Civil, devido processo legal, regras de contraditório. Mas o que o artigo 489, parágrafo 1º fez, foi sistematizar melhor e mostrar o que é uma decisão não fundamentada e quais são os requisitos que precisam ser observados pelo juiz. Então, por exemplo, não é fundamentada uma decisão, aquela que nós conhecemos muito, que ouvimos muito, ou lemos muito, o juiz não está obrigado a responder todas as questões formuladas pela parte quando já tiver formado a sua convicção. Bom, isso é um jargão aplicável a qualquer processo, que é exatamente o que o Código não deixa, a qualquer processo. E, ao mesmo tempo, ele viola dois incisos do artigo 489, porque é um jargão aplicável a qualquer processo e não dá resposta às questões formuladas pela parte, porque o que o Código diz também é que é preciso que sejam apreciados todos os fundamentos que poderiam levar a uma conclusão diferente pelo juiz, ainda que não levem, porque é isso que legitima a decisão. E uma decisão bem fundamentada, e eu dizia que me parece que a pedra de toque do sistema processual tributário, sistema processual judicial e também
e também do sistema, e como consequência do sistema de precedentes, porque, além de tudo, a boa fundamentação ela tem diversas consequências. Primeiro, uma boa fundamentação e correta, seguindo os ditames aqui do parágrafo 1º, ela permite que se atinja o objetivo visado pelo sistema de precedentes, que é acelerar o curso procedimental e conferir segurança jurídica e isonomia. Por exemplo, se se observa bem esse sistema, está lá também em um dos incisos do parágrafo 1º do artigo 489, que quando se aplica um precedente, o juiz, ou o tribunal, ou o órgão julgador, deve identificar exatamente as razões pelas quais aquele precedente se identifica com o caso concreto. Ou a tese que foi julgada, ou seus fundamentos determinantes, justamente para que se possa fazer a análise, a verificação sobre a pertinência ou não da aplicação daquele precedente. Por isso é que a doutrina costuma afirmar, e eu concordo com isso, que na decisão judicial, no acórdão ou na sentença, enfim, na decisão judicial que vai aplicar o precedente, uma das partes fundamentais é o relatório, porque ali é que se vai verificar se o cotejo está sendo feito corretamente entre o precedente que se quer aplicar e o caso concreto. E aqui eu transmito uma preocupação pessoal muito grande, inclusive pela experiência do dia a dia. A má aplicação do precedente, justamente por essa ausência de cotejo, ela cria uma tal subversão ao sistema que ela, ao invés, claro, não auxilia, mas ela cria mais problemas ainda do que nós tínhamos antes. E cria, além de não privilegiar a segurança jurídica e a isonomia, claro, porque se não foi bem aplicado, não temos uma aplicação uniforme, ela também viola, ela também cria uma situação quase que de, como eu poderia dizer, não é? Além de violação ao devido processo legal, ela também cria um problema de impossibilitar o acesso à justiça. Ela quase que inviabiliza a aplicação do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Por quê? Porque, vejam, isso me parece que acontece muito e é muito comum em matéria tributária, em processos tributários, em que nós temos questões que são comuns e que se repetem. Isso acontece muito no momento de realização de juízo de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários. Quando não há, e infelizmente isso vem se tornando corriqueiro, quando há uma má aplicação do precedente, por exemplo, na hora do juízo de admissibilidade, o presidente do tribunal ou o vice-presidente do tribunal nega seguimento a um dado recurso porque diz que já há um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, em repercussão geral ou recurso repetitivo. Muito bem. Se esse precedente, na realidade, não fosse aplicável, se ele não se amolda perfeitamente ao caso objeto do recurso, o jurisdicionado fica numa situação muito, muito complicada, porque ele não tem acesso ao Tribunal Superior, pelo menos pelas vias extraordinárias normais, que seriam do agravo de despacho denegatório, do recurso especial, etc. Por quê? Porque o único recurso cabível nessa hipótese é o agravo interno para o próprio tribunal. E as estatísticas demonstram, e eu fico aqui com o exemplo só do TRF da Terceira Região, que raramente a Corte Especial ou órgão pleno do Tribunal Regional ou do Tribunal Local reforma uma decisão que nega seguimento ao recurso. O Anuário de Justiça do ano passado, 2018, revela que, em 2018, o TRF, ou em 2017, enfim, no ano anterior, o TRF aqui da Terceira Região não acolheu nenhum agravo interno. Nenhum. Então, e qual é a solução? Qual é a solução? A única solução, mas vejam como isso já deturpa o sistema, porque o sistema deveria ser aplicado para que os precedentes sejam bem aplicados. Então, qual é a solução ou alternativa, a única alternativa que se apresenta ao contribuinte? Reclamação. A reclamação como um remédio excepcional pela má, errada, equivocada aplicação do precedente em algum daqueles incisos do artigo 988, salvo engano, do Código de Processo Civil. Também uma reportagem do Valor Econômico desse ano, acho que de abril, salvo engano meu, demonstra a elevação do número de reclamações nos últimos anos. E qual é a razão disso? Por quê? Só pode ser, a meu modo de ver, porque as decisões não estão sendo bem
fundamentadas e não estão aplicando corretamente os precedentes, obrigando a parte prejudicada a se valer desse instrumento excepcional. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, a primeira sessão, que cuida de matéria tributária, havia decidido, pelo menos esse alento, havia decidido pelo cabimento de reclamação em caso de má aplicação dos precedentes, o que, pelo menos, dava, sim, pelo menos alguma alternativa para o contribuinte numa situação como essa. Atualmente, esse entendimento, não digo que já foi revisto, mas ele está sendo revisitado pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, desculpa, salvo engano, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com votos já desfavoráveis ao cabimento da reclamação nessa hipótese. Aí fica a pergunta, o que faz o contribuinte numa situação como essa, em que ele não vai ter acesso, em hipótese alguma, às cortes superiores? Então, a motivação tem esse viés importantíssimo, e quando ela é bem aplicada, além de preservar a segurança jurídica e a isonomia, ela também promove a celeridade que é buscada. Exemplo, inúmeros exemplos são extraídos do Código. Permite a rejeição o julgamento do mérito liminar, rejeitando-se o pedido quando há alguma decisão, um dos precedentes vinculativos, permite que não se aceite a remessa oficial, permite o julgamento monocrático pelo tribunal, dentre outros efeitos que também aceleram o procedimento, o que é visado por todos. Fazendo aqui trazendo esses artigos que eu mencionei no começo da LINDB, para esse contexto, me parece que o artigo 20, ele dialoga muito, ou totalmente, com o artigo 489, parágrafo 1º, com algumas peculiaridades interessantes. O artigo 20, ele diz o seguinte: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E o parágrafo único: a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. O professor Carlos Frederico Bastos Pereira, num artigo recente, publicado agora em novembro, acho que, salvo engano, na Revista dos Tribunais, ele faz uma análise bem interessante dessa norma, em primeiro lugar, para dizer que ela, de uma certa forma, ela reproduz ou confirma algumas disposições do artigo 489, parágrafo 1º, ao, por exemplo, impedir que conceitos jurídicos, normas jurídicas abstratas, princípios, valores, e o Código usa a expressão conceitos indeterminados, possam ser simplesmente aplicados pelo órgão julgador sem que haja um esclarecimento suficiente e pertinente sobre a sua validade ao caso concreto. Mas ele vai além e também faz uma ponderação importante. Essa norma, ela só pode ser constitucional, segundo ele, ela demanda uma interpretação conforme a Constituição, o artigo 20 da LINDB, porque voltando só no caput aqui, ele diz que o órgão julgador não pode decidir, vamos pensar aqui no judiciário, com base em valores jurídicos abstratos, sem considerar as consequências da decisão. O que ele diz? Não se pode, no fundo é isso que ele está dizendo, não se pode interpretar essa norma a contrário senso. Não se pode dizer, olha, desde que você observe, julgador, as consequências do ato, não é preciso, você pode decidir com base em valores abstratos. Não, não é isso. Só cabe um tipo de interpretação conforme a Constituição, e eu concordo com essa posição, que é a seguinte: essa norma só é constitucional desde que seja vedada qualquer interpretação que mude a consequência visada pelo legislador, ou que crie uma outra consequência visada pelo intérprete. O que isso quer dizer, no fundo? Se existe uma norma jurídica concreta aplicável ao caso, essa norma necessariamente deve ser aplicada. E o órgão julgador não se pode valer do consequencialismo, ou seja, das consequências que aquela norma poderiam causar do ponto de vista social, do ponto de vista político, econômico, que conversam muito com essa ideia da ideologia, com essa ideia de opiniões preconcebidas, enfim, é preciso que se aplique a norma ao caso concreto. E se houver, essa é a segunda conclusão que ele extrai dessa norma, se num caso concreto, porque isso pode acontecer em diversas situações, embora eu tenha dúvidas de que isso aconteça no direito tributário, se houver duas possíveis interpretações para aquela norma, e as duas igualmente válidas,
o juiz, ao escolher o órgão julgador, ao escolher uma delas, aí sim ele deve indicar por que razão ele está escolhendo aquela norma, com base nas consequências sociais, políticas, mas ele precisa racionalizar e, de fato, demonstrar por que está havendo essa aplicação. Eu tenho muita dúvida sobre a aplicabilidade desse consequencialismo em matéria de direito tributário, em que nós temos uma regra aplicável ao princípio da legalidade estrita e que o próprio artigo 112 do CTN determina uma regra de interpretação, no sentido de que, se houver mais de uma interpretação possível, o julgador deve utilizar aquela, e em caso de dúvida, na verdade, ele não fala a palavra mais de uma interpretação possível, em caso de dúvida sobre a aplicação da legislação tributária nas hipóteses que relaciona, o julgador deve aplicar a norma em favor do contribuinte, sempre da forma mais benéfica. Então, essa é uma norma que, a meu ver, interage bastante com o Código de Processo Civil, com o artigo 489, parágrafo 1º, e tem esse contexto também de conter um pouco essa ideia consequencialista. Não, eu não vou aplicar isso, nós temos ouvido muito na atualidade, ou argumentos nesse sentido, não, essa decisão não pode ser aplicada em tal momento, ou daqui ou para trás, porque vai causar um rombo nos cofres públicos. Rombo nos cofres públicos não é razão jurídica para se decidir de uma forma ou de outra, nem mesmo, a meu ver, para modular efeitos de decisão. E a outra regra, que falando muito rapidamente, meu tempo já vai se esgotando, é o artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E o artigo 24, ele diz o seguinte: a revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. A meu ver, esse artigo ele contempla duas normas. Primeiro é uma que dialoga totalmente com o sistema de precedentes e uniformização, porque, ao contrário, o senso que se está dizendo aqui é o seguinte: respeite-se, precedentes devem ser respeitados, porque é uma questão de absoluta segurança jurídica. O cidadão, o contribuinte, molda seu comportamento não só porque está escrito na letra fria da lei, mas, essencialmente, pela interpretação que lhe confere, que é conferida pela lei, pelos tribunais e pelos órgãos julgadores. E a segunda norma que me parece ser extraída desse artigo, ela se relaciona e também dialoga com a modulação. Se houver que nós chamamos de overruling, se houver uma superação de um determinado entendimento, preservem-se as situações já constituídas. Se o administrado, o jurisdicionado, o contribuinte agiu de acordo com aqueles precedentes existentes, isso deve ser considerado, valorizado e não pode ser modificado para esse período anterior, o que na esfera tributária nós falaríamos para fatos geradores anteriores. Um ponto que me parece interessante, mas esse é um pouco para reflexão, nós sabemos que as regras de modulação da decisão, uma delas está lá no artigo 28, salvo engano, 27 da Lei 9869 de 99, que trata da possibilidade de modulação pelo Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, em casos de relevante relevante repercussão jurídica ou interesse social. Ele usa exatamente excepcional interesse social e segurança jurídica. E nós temos a mais recente do Código de Processo Civil, que fala da possibilidade, que trata da possibilidade de modulação de decisões do Supremo Tribunal Federal, especificamente em casos por razões de segurança jurídica, não fala por razões de relevante interesse social. Então, houve aí uma discussão sobre se ainda há, sobre se essa norma revogou tacitamente a norma anterior, essa norma do Código de Processo Civil, mas o que me parece interessante no artigo 24, também aqui para reflexão, é que o artigo 24, ele, a meu ver, ele não exige que haja uma posição unânime na jurisprudência para que se preservem as situações consolidadas. Ele exige, penso eu, que haja uma posição predominante, que foi com base na qual o administrado, o jurisdicionado, o contribuinte, observou e adequou a sua exposição.
Bom, eu ia falar aqui um pouquinho sobre honorários advocatícios nessa relação, mas não tenho mais tempo. Se me permite, posso fazer só uma ponderação, e aqui é só um precedente que eu localizei no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que me pareceu bem interessante, aplicando o artigo 24 da LINDB. Era uma situação em que foi determinada pela vice-presidência o retorno dos autos à Câmara julgadora, para que adequasse a sua jurisprudência à decisão do Supremo, porque o que havia acontecido era o recurso especial do contribuinte ficou sobrestado, acabou sendo proferida uma decisão no Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido do recurso e contrária, portanto, ao acórdão. O vice-presidente determinou o retorno dos autos à Câmara para que adequasse o julgamento ao Supremo, e a Câmara julgadora aplicou o artigo 24 sob o argumento de que na época em que proferida a decisão, a jurisprudência não era nesse sentido. Não me parece, com todas as vênias, que seja essa a intenção do artigo 24. Muito obrigada. Doutor Daniel, a palavra. Muito obrigado, Daniela. Agora nós vamos brevemente trazer algumas considerações e debater aqui. É interessante como as ponderações que você colocou, Daniela, dialogam bastante com o que o Tássio trouxe. E, assim, eu achei muito interessante, eu até anotei aqui, ipsis literis, o que você falou, Tássio, que nós não aprendemos a nos armar contra o engodo e contra verdades não comprovadas. Se a gente pega isso, eu consigo pensar em alguns exemplos práticos muito interessantes em que o contribuinte, no final do dia, sempre sai prejudicado. O primeiro deles é a questão de modulação de efeitos. A gente isso foi circulado em artigo do Jota, de autoria da professora Tatiana Psitelli, em coautoria com o Breno Vasconcelos, que o rombo orçamentário do suposto 250 bilhões, ele não é comprovado. Então, essa necessidade da gente fazer contas e fugir desse terrorismo e trazer um pouco de luz ao discurso, ela é muito importante, porque a gente corre o risco aí de ter um IPI alíquota zero parte 2, se a Procuradoria tiver 2 minutos no Jornal Nacional explicando lá que um rombo de 250 bilhões acabaria com os cofres públicos. Quando, na verdade, com base na lei de transparência, a resposta que os professores Breno e Tatiane tiveram foi no seguinte sentido: olha, não temos como comprovar numericamente o prejuízo de 250 bilhões. Já por outro lado, a questão do Fundo Rural, a gente tinha um precedente em repercussão geral reconhecendo a inconstitucionalidade desse tributo, tinha um precedente inter partes do caso Mataboia anterior, que depois teve o seu efeito vinculante estendido erga omnes via resolução do Senado. Então, a gente acho que é muito tranquilo dizer que as orientações gerais à época, nos termos do 24, dariam muito conforto para o contribuinte continuar não recolhendo o seu fundo rural com base nesses precedentes. Mas a jurisprudência do STF mudou, considerou constitucional o tributo, e não só isso, rejeitou a modulação de efeitos, mesmo tendo sido devidamente comprovado pelo setor respectivo que o rombo seria absurdo e os impactos na economia seriam diretos, já que a gente sabe que aqui o setor agropecuário ele é responsável em grande parte pelo PIB brasileiro. Então, fica uma situação teratológica em que dados que não possuem comprovação científica, em que não foram feitas contas, justificam a tomada de decisão com base num consequencialismo superficial, e outras situações em que você tem essas contas devidamente feitas, e hoje teria dispositivo para justificar a tomada de decisão a favor da modulação, e isso não acontece. Então, assim, esse caso que você retratou, Daniela, do TJ, me causou bastante espanto. Depois eu até vou querer que você me mande essa decisão, porque... E um outro que me lembrei, depois até vou resgatar o número, é a questão de honorários. Hoje, a gente sabe que o artigo 85 ele prevê lá um escalonamento para honorários em ações contra a fazenda pública. Então, a discricionariedade do julgador, ao menos em tese, não deveria existir mais.
Só que, curiosamente, se a gente jogar hoje no STJ, já existem alguns precedentes que, com base no princípio da justiça, têm rejeitado a aplicação das faixas de honorários do artigo 85. Então, assim, a gente chega num ponto em que esses valores jurídicos abstratos estão sendo utilizados a rodo para afastar normas especificamente aplicáveis aos casos concretos, em prejuízo não só dos contribuintes, como dos advogados. Então, aquele dispositivo 926, quando trata da jurisprudência estável, íntegra e coerente, ele acaba sendo uma letra morta, porque se a gente chegar ao cúmulo em que agora a reclamação não couber mais, para esse tipo de adequação, o contribuinte vai ter que manejar uma ação rescisória, que a gente sabe que operacionalmente é muito difícil, não só para reconhecer o órgão competente para processar essa ação rescisória, mas pelo fato de que você teria que depositar a parcela do valor a ser discutido. Então, o que eu queria assim, propor e trazer ao debate à luz desses exemplos para vocês dois, como que a gente consegue lidar com esses problemas, como que a gente pode se armar contra esse engodo, à luz da LINDB e do artigo 24, que a gente sabe que hoje, quando ele trata dessa questão de preservação da segurança jurídica, e o CARF já rejeitou a aplicação desse dispositivo, mas no final do dia, a meu ver, ele nada mais fez do que corroborar o que a gente já tem no Código Tributário Nacional, lá no 146, quando ele diz que você não pode utilizar novos critérios jurídicos para justificar a manutenção de um auto de infração. Então, trocando em miúdos, o artigo 24 ele só estaria ali integrando o artigo 146 e deveria ser aplicado para resguardar o contribuinte. Então, em que medida esses dois dispositivos da LINDB, o 20 e o 24, poderiam auxiliar na tomada de decisões e nos resguardar desses valores jurídicos abstratos que já vêm sendo utilizados pelos julgadores, tanto em âmbito administrativo quanto judicial? Você quer começar, Tássio, Daniela? Eu quero chamar a atenção para um ponto muito importante. Eu critiquei a paixão no discurso, mas o meu discurso foi apaixonado. Eu apontei a necessidade de que você tenha um discurso focado, feito em cima de um objeto delimitado, dentro de um padrão que seja inteligível a todos, feito com base em números, que aproveite a experiência vivida para conseguir projetar o futuro. E tive a felicidade da Daniela ao meu lado, primeira vez que a gente fala numa mesa, ter a encarnação dos valores que me parecem importantes num discurso. Então, quando ela disse que a gente se comunicaria, porque ela concretizou aquilo que eu apaixonadamente exortei que todos fizessem. Então, tive essa felicidade de um exemplo concreto daqueles valores que eu coloquei como gerais. Por que nós temos um contencioso tão complexo? Existe um cheque de 200 bilhões de reais colocado para todo advogado tributário que ganha uma ação. Todo fiscal vai receber incentivo quando ele lavrar um auto de infração, todo procurador que ganhar uma medida judicial. Precisamos reverter os estímulos. É necessário que a gente tenha honorários sobre acordos feitos. É necessário que o procurador ganhe em cima de acordos feitos. Nós mudamos a regra de estímulo para a Justiça do Trabalho. Nós tivemos uma queda vertiginosa criando sucumbência. Nós precisamos entender que se nós temos hoje 4 trilhões, isso é ruim, mas isso é fruto de muitas conquistas. Acesso à justiça, devido processo legal, ampla possibilidade de debate, era o grande tema em 1988, quando foi publicada a Constituição. O que a gente vive hoje é o resultado de uma série de conquistas que se tornou disfuncional. Precisamos mudar o equilíbrio. E eu gostaria que vocês tomassem a reforma do Código de Processo Civil como uma reforma paradigma, porque ela, como toda reforma bem-sucedida, ela aproveitou o melhor da experiência e colocou no direito positivo. Não se pode ignorar a evolução e o aspecto positivo da nossa experiência. O Código de Processo Civil fez isso de maneira muito boa, a LINDB fez isso de maneira muito interessante, eles positivaram coisas. Fred Didier participou disso, meu colega de faculdade, eu troquei muita ideia com ele. Ele falou, o que você está buscando? Eu busco as melhores práticas do mundo, eu busco o que a gente já faz, transformar em lei. O Código de Napoleão foi feito assim, o Código Civil alemão foi feito assim. Tá? Então, o Código de Processo Civil é um enorme exemplo positivo para que a gente possa falar de direito tributário, também chamando atenção aos seus aspectos positivos, como a Daniela, processualista, fez, chamando atenção para coisas positivas do Código de Processo Civil.
Falar apenas desgraça dá ibope, mas ilude. Desconfiem, façam conta. Observe-se a nossa experiência pregressa, efetivamente não tem nada de positivo. Era isso. Não toquei em nada do que você falou de novo, mas, na verdade, quem ilustra o discurso racional modelar é a Daniela, não sou eu. Muito obrigado, Tássio. Daniela? Bom, minha primeira reação quando você pergunta o que fazer, né, é dizer, primeira coisa, não esmorecer. Nós temos que perseverar. Especificamente sobre os honorários, tomando o gancho dessas interpretações consequencialistas enfim, que vêm muitas vezes predominando, e pegando o gancho da situação dos honorários advocatícios, que realmente é, no meu modo de entender, inconcebível, porque como você muito bem colocou, Tássio, esse grupo de processualistas que idealizou o novo código, que batalhou por ele, fez a coisa de uma maneira muito competente, muito correta. Inclusive, especificamente em relação aos honorários advocatícios, buscando corrigir uma distorção terrível que havia no Código de Processo Civil de 73, que era esse princípio geral da equidade nas lides contra a fazenda pública, e que nós sabíamos bem como é que funcionava essa equidade, para a fazenda tudo, para os contribuintes a lei, né? Era mais ou menos isso. Então, existia uma disparidade muito grande que o Código procurou corrigir, e basta ler o texto da lei. De fato, aqueles valores ainda, o grau de zelo do profissional, o local da prestação de serviços, o tempo de duração do processo, ainda estão ali, mas para serem ponderados à luz de regras que não podem ser afastadas. Então, é para ponderar esses valores, para saber se vai aplicar naquela determinada faixa 10% ou 8%, e assim por diante. Está escrito com todas as letras. Então, quando vem a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça dizer que não, que na verdade não é bem assim, que tem equidade, aí eu pensei muito em como também o artigo 20 da LINDB interage com esse tipo de decisão, e talvez ele mereça ser um pouquinho mais explorado, como eu vi nesse artigo que eu mencionei. Porque o que esse artigo da LINDB diz no fim do dia é o seguinte: órgão julgador, não aplique nenhuma tese consequencialista se houver uma norma jurídica aplicável, específica para aquela situação. Então, não me venha com valores jurídicos abstratos, equidade, justiça, valor de princípio da justiça, o que quer que seja, se existe uma norma aplicável ao caso concreto. E se existir mais de uma interpretação, isso me parece muito interessante nas ponderações que ele faz, se existir mais de uma interpretação, você, órgão julgador, precisa provar porque ele escolheu uma em detrimento da outra. E pode dar a chance da parte, antes de você decidir, deve dar a chance da parte de ponderar esses dois valores. Então, ele até traz essa ausência de ponderação de valores, a ausência de prova e demonstração pelo órgão julgador de qual dos valores deve prevalecer, como uma nova hipótese de nulidade da decisão por falta de fundamentação. Então, eu penso que essa é uma norma que nós devemos explorar um pouco mais e combater. Valores jurídicos são importantíssimos, princípios jurídicos claros são importantíssimos, mas é preciso que se tome muito cuidado também com os conceitos juridicamente indeterminados, quando há uma regra clara aplicável ao caso concreto, a meu ver. Bom, pelo avançado do horário, eu agradeço as contribuições valiosíssimas aqui da Daniela e do Tássio. E, em nome desta mesa, queria agradecer também à professora Tatiane Psitelli pelo convite, e aproveito para informar a todos que agora, às 17 horas, nós vamos ter a conferência de encerramento com o professor Dr. Roque Antônio Carrasa. Obrigado à presença de todos e declaro encerrados os trabalhos.